Hoje nós vamos iniciar de uma forma um pouquinho diferente de novo. E nós vamos passar um vídeo. Eu creio que aquilo que nós vemos nos ajuda muito a memorizar, né? Hoje nós estamos assim, nas redes sociais o tempo todo vendo vídeo, o tempo todo assistindo alguma coisa. E eu trouxe mais um vídeo hoje para nós iniciarmos a pregação hoje, que será sobre fé. Nosso culto fé, nós vamos ensinar de fé, nós vamos incentivar você, nós vamos instruir você na palavra de Deus a exercitar a sua fé, amém? Então a mídia já pode preparar, preste bem atenção aqui nesse vídeo que é muito rapidinho. Mais uma vez o Mr. Bean ensinando a gente. Vocês entenderam o que está acontecendo? Gente, nesse momento ele estava no hotel e da porta do hotel ele avista o mar. Na hora que ele vê a praia, que ele vê o mar, ele fica impactado, ele pensa, esse é o meu objetivo, esse é o alvo que eu quero atingir. Ele logo pega a câmera dele para ele começar a filmar e ele vai. Ele não tem limite, ele não quer saber os obstáculos que vai ter na frente, como que vai ser. Ele só vai porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E ele crê exatamente naquilo que nós falamos aqui. Quando nós temos fé, nós damos um passo e cremos que Deus vai colocar o chão. Você entendeu essa imagem? Você entendeu esse vídeo? É assim que Deus quer que nós sejamos. Creia, vai, olhe para o alvo, olhe para o destino, olhe para o foco e caminhe sem ter medo, sem duvidar, porque o Senhor colocará para você, nem que seja o caminhão, o ônibus, o carro, a van, a motocicleta, o que for, Ele vai colocar para que você não caia, amém? Hoje o título dessa mensagem é, podem colocar, Entre a Fé e a Dúvida. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem dúvida? Então, nós vamos aprender nessa noite que não tem como as duas existirem no mesmo espaço. Se tem fé, não tem dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. Entre a fé e a dúvida não pode ter conexão. E nós vamos aprender isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. O livro de Tiago está lá no final da Bíblia, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Tiago vai nos ensinar sobre isso poderosamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Antes de eu ler o versículo 5, eu acho tão interessante que ele começa a carta dele dizendo assim, ó: sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago aqui, querido, foi irmão de Jesus. Tiago aqui foi aquele que cresceu com Jesus. Só que ele se converte de verdade depois da ressurreição. Mas quando ele vai se apresentar, ele se apresenta Tiago, o servo. É um parêntese entre o que nós vamos falar aqui, porque eu achei isso tão interessante. Isso quer dizer que o que você vai falar de Cristo, o que você vai ensinar de Cristo, não tem a ver com quem você é. A sua posição tem a ver com o quanto você conhece dele. Amém? Então você acha que às vezes para você ensinar com autoridade, você ensinar com sabedoria sobre Cristo, tem a ver com a posição que você tem. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o quanto você conhece de Jesus. Amém? Então, quando você se apresentar, se apresenta: eu sou Aline, serva de Jesus. Aleluia! Eu não sou Aline, a pastora. Querida, eu estou como pastora. Foi Ele que me confiou. Se Ele quiser tirar, Ele tira assim, ó. Mas se eu conheço a Jesus de verdade, tenho intimidade, eu tenho autoridade para falar sobre Ele, e algo vai acontecer aonde quer que seja. Amém? E aí ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá
coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Que lambada. Tiago, ele começa o livro dele falando com os irmãos sobre a alegria que é passar por diversas tribulações, porque as tribulações da vida vai produzir perseverança. E aí ele vai falando e ele chega até aqui. Se no meio de situações adversas te falta sabedoria para lidar, peça a Deus que Ele dá de maior bom grado, Ele dá de boa vontade. E aí Ele vai instruir como você pede alguma coisa para Deus. E nós vamos começar falando sobre isso. Ele diz que é com fé, sem duvidar. Diga comigo, com fé, sem duvidar. Tudo que você colocar diante do Senhor tem que ser com fé, sem duvidar. Deixa eu trazer um exemplo aqui para você. Quando você senta ali na lanchonete da Lagoinha e pede assim para o Maurício: Maurício, eu quero um hambúrguer com muito bacon. Maravilha! Eu amo. Meu marido então, ele come todo o meu se deixar. Mas eu falo com ele, sem salada. Eu quero um hambúrguer com bacon, mas sem salada. Quando você vai pedir um cachorro quente, eu pelo menos sou assim, eu quero com maionese, mas sem ketchup. Eu não gosto. O garçom vai te servir uma Coca-Cola. Você fala, eu quero com gelo, mas sem limão. Não é assim que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Você vai no Maurício ali no domingo de manhã, tem um cappuccino maravilhoso. Se você ainda não experimentou, eu te convido a experimentar. Aí você fala com ele, Maurício, eu quero um cappuccino com chantilly, mas sem caldo de chocolate, sem a calda de chocolate. E aqui a gente está aprendendo que com Deus é assim. Deus, Ele gosta do hambúrguer com muita fé, mas sem dúvida. Olha que interessante isso. Porque você pode até colocar a dúvida ali, mas Ele não vai se agradar. Porque a palavra vai dizer para nós lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Isso é certo. Não é só Mateus que diz, lá na carta em Hebreus também. É impossível. Eu não posso preparar algo para Deus e misturar a fé e a dúvida, porque Ele não vai se agradar. Não tem como. Deus não gosta da dúvida. A dúvida, meu irmão, é como se fosse um cadeado no céu. Se existe a chave que abre porta, que é a sua fé, existe um cadeado que fecha a porta e impede de que a fé venha se materializar algo na sua vida. E esse cadeado se chama dúvida. Sabe? Não tem como. Não vai colidir uma coisa com a outra. Uma coisa vai atrapalhar a outra. Se eu tenho fé, eu vou romper com a dúvida. Se eu tenho dúvida, eu vou destruir a fé que está dentro de mim. Mas sabe o que acontece? Às vezes, tem muitas pessoas que têm fé em Jesus, acredita até mesmo na sua crucificação, ressurreição e só. Não tem fé para mais nada na vida. Vive uma vida de cristão rasa, murcha, sem vida, sem propósito. Por quê? Porque o hambúrguer com bacon e com salada, ele não vai deixar de ser hambúrguer, vai? Ele vai continuar sendo hambúrguer. Porém, ele não vai cumprir com o propósito para o qual ele foi chamado. Você, às vezes,
pode até ser salvo, porque você crê em Jesus. Mas se você não acredita, não é uma pessoa de fé para mais nada, você não vai cumprir com o propósito ao qual Ele te chamou nessa terra. Você vai viver uma vida rasa, uma vida murcha, apagada. Porque você não está vivendo uma vida de fé. Você não está crendo. Você está sempre duvidando. E não é isso que o Senhor nos chama para ser. Aleluia! O seu pedido às vezes pode até chegar no céu. O que acontece é que a resposta não vai descer de lá. Porque se eu oro com dúvida, a oração, Deus está até ouvindo, mas a resposta não está descendo. Não tem como. A fé e a dúvida não podem caminhar juntas. Eu quero ler alguns versículos para vocês, em que Jesus fala sobre isso. E em Mateus capítulo 21, versículo 21, Jesus vai dizer assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não... Vocês estão lendo aqui? Vocês podem pregar comigo? Se vocês tiverem fé e não... poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Meu irmão, Jesus tinha acabado de passar por uma árvore, uma figueira, e a palavra vai dizer que ele estava com fome. Quando ele chega até a figueira, ele vê que na figueira não tinha fruto, ele manda a figueira secar. A figueira secou na mesma hora. Aqui tem um propósito, eu não vou entrar nisso agora, mas os discípulos ficam impactados quando eles veem Jesus determinar, falar e a figueira obedecer no mesmo instante. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre a natureza, tudo é Ele que criou, amém? Então quando Jesus fala para a figueira obedece no mesmo instante. E aí os discípulos ficam impactados e falam assim: uau, Jesus, que é isso? Como o Senhor pôde fazer isso? Que incrível! Então Jesus responde para eles: eu digo para vocês com toda certeza, que se vocês tiverem fé, mas não duvidarem, olha aí de novo, a fé e a dúvida não podem estar juntas. Se você tem fé e você não duvida, vocês poderão fazer não somente o que eu fiz com a figueira, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se daqui e vai para ali. Como isso é forte, meu irmão. Jesus está ensinando também para nós, assim como o Tiago estava falando lá na frente, depois de que Jesus ressuscitou e tudo mais, já vem uma confirmação de que Jesus estava ensinando aos discípulos. A fé não pode estar junto com a sua incredulidade, com a sua dúvida. Mateus 14:31, Jesus também vai dizer assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse é um momento espetacular na palavra de Deus, um momento em que Pedro vai andar sobre as águas. É um momento incrível que tantos nós pregamos, mas nós vamos ver que o momento em que Jesus está vindo sobre as águas, Pedro identifica que é Jesus, mas ele quer confirmar que é Jesus mesmo. Ele fala: Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá até você, e eu quero andar sobre as águas também. Pedro foi. Quando Pedro está caminhando sobre as águas, a palavra vai dizer que ele sentiu medo por causa do vento. E aí depois Jesus diz aqui: homem de pequena fé, por quê? Duvidou. Jesus falou que ele teve dúvida, antes está dizendo que ele teve medo. O que me leva a entender que esses sentimentos de medo, de preocupação, vêm da sua dúvida. Porque quando você duvida, você sente medo. Quando você duvida, você preocupa. Quando você duvida, você fica afligido. Esses sentimentos partem da dúvida. Por isso que Jesus falou: Pedro, homem de pequena fé, você duvidou. Você não acreditou em mim.
Você não acreditou na minha palavra. Quando você percebeu a fúria do vento, a dúvida tomou conta do seu coração. E a dúvida fez você se afundar. A dúvida fez você vacilar no meio do caminho. Então Jesus fala: homem de pequena fé, não duvida. Mas incrível é que Jesus, ao ouvir um pedido de socorro, Ele sempre estará lá para socorrer e para te levantar. Amém? E aí Lucas 24:38 vai dizer, Jesus disse assim: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Por quê? Por que vocês se perturbam? Por que as dúvidas tomam conta? Invade o seu coração, invade a sua mente, impede você de ver Jesus, impede você de acreditar em Jesus. Esse é o momento em que Jesus está ressuscitado e Ele vai ao encontro de seus discípulos. E eles ficam amedrontados, achando que é um fantasma. E Jesus fala para eles: não fiquem perturbados, porque a dúvida está invadindo o coração de vocês. Mais uma confirmação de que a fé e a dúvida atrapalham você, impedem você de ver Jesus, impedem você de acreditar em Jesus. E aí em João 20:27 também Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus dizendo: pare de duvidar, pare de duvidar, creia no que eu disse, creia no que eu sou, creia no que eu sou capaz, creia no que eu posso. Jesus alerta-nos o tempo todo: fé e dúvida vai te atrapalhar, fé e dúvida vai impedir a minha ação na sua vida, fé e dúvida vai impedir o céu se abrir a seu favor, porque não podem estar no mesmo espaço. Em Romanos 4:19 vai dizer sobre Abraão: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava em vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meu Deus, a palavra tem tudo, eu não preciso nem falar nada de mim mesma. Está nos dizendo sobre a vida e a história de Abraão, um homem já velho, a sua esposa também, mas desde a promessa até o cumprimento da promessa levaram anos. Mas a palavra vai dizer que mesmo assim, Abraão não enfraqueceu na sua fé, Abraão não duvidou, não foi incrédulo, referente às promessas, referente à palavra, referente àquilo que Deus falou para ele. E por causa disso, ele recebeu, o Senhor cumpriu, ele se tornou o pai da fé. Mais uma vez nós vemos um homem que é um exemplo para nós, que não dá para duvidar. Olha para o seu irmão e fala para ele: chegou a hora de você parar com esse negócio de duvidar. Amém? Fala com ele com autoridade, usa seu dedinho de profeta, fala com ele: meu irmão, chegou a hora de você parar de duvidar da palavra de Deus. Chegou a hora de você parar de duvidar do poder de Deus. Chegou a hora de você parar de duvidar do que Jesus fez por você. Sem fé é impossível
impossível agradar a Deus. Porque para você acreditar que Ele existe e fez o que fez, você precisa ter fé, meu irmão, porque você não está vendo Ele. Mas se você duvidar, nada vai acontecer, nada vai mudar. Amém? Tiago diz: peça, porém, com fé, mas sem duvidar. Peça com fé, irmão. Peça com fé, irmão. Abra a palavra, leia, saiba pedir. Aprenda a ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça, não se cansa de ouvir. Pode ser mensagem repetida, pode ser o capítulo que você leu ontem, anteontem, ano passado. Leia de novo, porque é isso que vai gerar fé no seu coração. A dúvida vai vir pelas causas dessa terra, pelas más notícias desse mundo. E aí a gente deixa a dúvida crescer, porque é disso que nós estamos cheios. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, a fé vai prevalecer. Com fé, irmão, sem duvidar. Com fé, minha irmã, sem duvidar. E aí Paulo vai dizer, continuar dizendo aqui: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nesse momento, Tiago faz uma comparação, para tornar para nós o entendimento mais claro do que ele está dizendo. Ele vai dizer que a dúvida, quem anda pela dúvida, ele é como a onda do mar. Quem já foi na praia? Ih, um monte de gente não foi. Declaro que você irá, meu irmão, em nome de Jesus. Está com sono? Está com frio? Quem foi na praia? Ei, maravilha. Quem não foi, vai, em nome de Jesus. Você crê? Toma posse e recebe dessa vitória aí, sem duvidar. Amém? Gente, a onda do mar, um dia ela está agitada, furiosa, ela passa por cima dos navios, o barco está derrubando tudo. No outro dia é o navio que está passando por cima dela. No dia ela vem com toda a força e bate nas pedras da praia. No outro dia ela está tão fraquinha que ela quase não chega na areia da praia. A onda do mar é assim. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Um dia ela está forte, outro dia ela está fraca. Ela oscila, ela não tem constância. E Tiago está dizendo que aquele que duvida é exatamente como a onda do mar. Não tem firmeza, está oscilando. A dúvida causa isso na nossa vida. E em Efésios 4,14 vai dizer assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O escritor aos Hebreus também vai dizer que aqueles que são levados de um lado pelo outro, de um lado para o outro como as ondas, são como crianças. Além de ser aquele que duvida, também está sendo infantil. Se ele está trazendo esse exemplo para nós, é porque ele quer que fique bem claro para você. Assim como eu mostrei um vídeo para você tentar memorizar a atitude de quem tem fé, eu quero que você entenda que aquele que duvida vai oscilar sempre na vida, vai se tornar tudo mais difícil. E ele continua dizendo: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Meu Deus, eu não quero aqui desanimar você, pelo contrário, eu quero ensinar você, porque às vezes você está dizendo ou pensando assim: poxa, não acontece, não dá certo. Será
que talvez você já parou para pensar que um dia você tem fé, mas no outro dia você está duvidando? Na mesma hora que a sua palavra é de fé, na mesma hora a sua palavra é de desânimo, é de murmuração, é de lamentação. Se estiver caminhando junto, Tiago está dizendo: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Quem aqui está querendo receber alguma coisa do Senhor? Eu vou só te dar mais uma chance. Se você tem fé nessa noite e não duvida, você vai levantar a sua mão. Quem aqui está esperando alguma coisa do Senhor? Aleluia. Então Tiago está falando: tira a fé, tira a dúvida, para que a fé possa entrar. Tire a dúvida. Sabe quando você precisa comprar um móvel novo para sua casa, mas o velho está lá ocupando espaço? Se você não tirar o móvel velho, não vai caber o novo. Não é assim? Às vezes o nosso guarda-roupa está transbordando de roupa velha, rasgada, tá? Mas a gente não tira para dar espaço para aquilo que tem para chegar. Se você continua duvidando, você está limitando a fé, acessar você, acessar o seu entendimento, acessar a sua vida. Tira a fé para que, tire a dúvida para que a fé entre. Aonde tem dúvida, não cabe milagre. Aonde tem dúvida, não cabe o impossível de Deus. Aonde tem dúvida, atrapalha o agir de Deus. Não vai ficar no mesmo espaço, não tem jeito. E aí ele continua dizendo, eu quero só repetir, olha, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem duvida, ele já comparou que é como a onda, e ele vai dizer como vai ser na sua vida. Você vai ser instável. A sua mente dividida vai te dar instabilidade. Instabilidade é aquilo que muda toda hora, aquilo que muda todo tempo. A sua mente não pode ser dividida. Eu tenho fé, eu tenho dúvida. Eu acredito no que Deus fez por aquela pessoa. Nossa, mas olha isso aqui. Você está sempre oscilando nos seus pensamentos. Você está sempre oscilando naquilo que você ouve. Um dia você ouve uma coisa e você crê. No outro dia, por causa de uma palavra que você não concorda, você duvida. Mente dividida. Você não tem firmeza na palavra. Isso impede. Isso causa dúvida. Isso causa instabilidade na sua vida. Você quer ter uma vida próspera, meu irmão? Seja firme e constante. Não fique oscilando em vários pensamentos, em várias opiniões aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Outra coisa. Pare de ficar dividido em opiniões de pessoas, em ideias, em teses. Tenha firmeza na palavra. Se você não for uma pessoa que lê, que se dedica, que você coloque os seus olhos e fala assim: Espírito Santo, me ajuda a entender a sua palavra conforme o Senhor quer que eu entenda. Você vai viver oscilando em pensamentos, porque você vai ouvir um que tem fé, você vai ouvir outro que duvida. Você vai ouvir o testemunho de um que recebeu e vai ver o testemunho de um que não recebeu. E aí a sua mente vai ficar dividida. E a mente dividida impede a fé operar. Tem uma passagem lá em 1 Reis, capítulo 18, 21, que é o momento que o profeta Elias se levanta e ele vai até o rei Acabe. E ele fala assim: Acabe, reúne todo o povo de Israel, porque eu preciso falar com eles. E quando o povo chega até lá, a palavra vai dizer que Elias dirigiu-se a eles e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal,
sigam-no. Sabe o que o povo fez? O povo, porém, nada respondeu. Sabe? Elias está falando com eles: vocês não podem ser divididos. Ou vocês creem de uma vez por todas que Deus é Deus, ou vocês ficam do lado de Baal. Mas vocês não podem servir a dois senhores. Então o povo se cala. E aí você vai ver que Elias se levanta com autoridade. O profeta do Senhor, ele levanta o altar e ele desafia os profetas de Baal. Se Baal é Deus, manda que ele mande o fogo cair e consumir o altar. Mas se Deus é o Deus de Israel, eu vou orar e será Ele que vai mandar fogo cair do céu. E o que acontece? Os profetas de Baal ficam envergonhados, porque Baal nada fez. Mas quando Elias ora, a palavra vai dizer que o Senhor mandou fogo do céu e consumiu aquele altar. Então Elias ficou conhecido como o homem que fez fogo cair do céu. Elias ficou conhecido. Poderia o povo ter ficado conhecido junto com ele, porque ele chama o povo e manda o povo decidir. Se vocês estão do lado de Deus, é agora. Mas se não, também é agora. Mas eles ficaram quietos. Eu aprendo que às vezes você vê nomes sendo levantados, ministérios sendo levantados, e você pensa assim: nossa, nunca acontece comigo. Nossa, nunca chega a minha vez. Será que não seja porque você está oscilando? A sua fé está duvidosa? Porque Elias, ele fica conhecido sozinho porque os outros tiveram opinião dividida. Eles estavam em dúvida. O que eles faziam? Eles ficavam em silêncio. Às vezes nós estamos ficando em silêncio diante das oportunidades de Deus, porque você não tem fé. Precisava de fé para ver o fogo cair do céu, meu irmão, não precisava? O povo ficou em silêncio porque duvidou, teve medo. Será que Deus vai fazer isso mesmo? E às vezes nós estamos assim. A dúvida bate e você se cala, você se trava, você não rompe. Deus está chamando, Deus está levantando um monte de gente e Ele está contando com você, mas não vai. Por quê? Porque você duvida sempre. Você duvida se Ele pode te usar, você duvida se Ele pode fazer, você duvida se Ele pode prover. Deus quer levantar o seu nome também. Deus quer levantar você também. Você tem uma oportunidade de ter um GC na sua casa, mas você duvida. Você tem a oportunidade de ser um líder de GC, mas você duvida. Você tem a oportunidade, meu irmão, de servir na igreja, mas você duvida. Tudo a dúvida bate no meio. E aí você não rompe. E aí você fica como as ondas do mar. Você vai, você volta. Uma hora todo mundo te vê, uau, é. Na outra hora todo mundo te vê cabisbaixo. Cadê ela? Sumiu, cadê ele? Foi embora. Por quê? A dúvida está prevalecendo. A dúvida está trazendo medo. A dúvida está fazendo você ser inconstante e não confiar em Deus. Elias chama o povo para compartilhar aquele momento junto com o povo. Mas o povo se cala, porque eles tinham a mente dividida. Esse é o prejuízo da dúvida. A dúvida te faz ser uma pessoa inconstante e ter mente dividida. E o Senhor diz que o reino dividido, ele não subsiste. Mas existe um benefício para a dúvida. Você acha que Deus permitiu esse sentimento estar aí dentro em vão? Sabe o que eu descobri, irmão? Não descobri na Bíblia. Mas eu pesquisando, eu descobri que no meio jurídico existe um termo que se chama
benefício da dúvida. E sabe para que serve? Para não julgar o indivíduo injustamente. Quem está comigo pegou. Sabe para que a dúvida serve na nossa vida? Para a gente não acreditar em tudo que falam dos outros para a gente. Para a gente não acreditar em qualquer fofoca que chega até o nosso ouvido. Essa é um dos benefícios da dúvida na nossa vida. Sabe? Às vezes nós acreditamos em tudo que alguém fala do outro. Mas a gente não pode ser assim. Isso a gente tem que duvidar sim. Isso nós precisamos usar a dúvida sim na nossa vida. E não acreditar em fofoca, em problemas que as pessoas trazem. Aumentam tempestades num copo d'água. Querido, se for possível, nem busca fundamento. Mas se for preciso, busque o fundamento. E tenha dúvida do que os outros estão te falando. Tenha dúvida sim, irmão, do laudo médico. É tão fácil acreditar na realidade dos teus olhos, mas duvida dessa realidade e traga o céu para ela. Vamos usar a dúvida para isso. Eu duvido nesse laudo médico. Eu duvido. Vamos usar a dúvida para o benefício do reino, para o benefício dos filhos de Deus. Aleluia! Está todo mundo cabisbaixo. Quem está recebendo essa palavra? Entre a fé e a dúvida você não pode ficar. Você vai se levantar hoje com fé, meu irmão. Você vai sair daqui hoje com fé. Em nome de Jesus. Não terá espaço para essa dúvida aí arrancar tudo que Jesus conquistou naquela cruz para você, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar hoje. Porque às vezes você tem sido uma pessoa de muita dúvida. Não porque você quer, mas porque você foi muito ferido. Você foi muito frustrado com pessoas. Porque pessoas nos ferem. Pessoas nos machucam. Às vezes nós confiamos tanto em alguém e aquela pessoa não cumpre com o que diz. E isso nos leva a viver uma vida duvidosa, a nunca avançarmos, porque a gente está sempre com medo de um novo relacionamento, de uma nova amizade, de um novo grupo de pessoas. Tem pessoas que não se envolvem com a igreja, não participam de um GC, porque não querem estar em comunhão, têm medo de serem frustrados. Tem dúvida se vai dar certo ou se não vai. Então o Senhor quer quebrar isso no seu coração. Toda dureza, tudo que talvez a vida já te causou um dia. Ele quer mostrar para você que Ele é perfeito. Ele é fiel. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós vamos nos levantar hoje em fé porque nós vamos agradar a Deus sim. Nós vamos viver uma vida que agrada a Deus sim. E essa vida é uma vida de fé, é uma vida de atitude. Em nome de Jesus. Às vezes você tem permitido a dúvida ser muito constante na sua vida, porque a dificuldade aumentou. O nível da fé teve que crescer muito e você não resistiu. E a dúvida bateu. Quem conhece a história de Jairo? Ele era o líder da sinagoga. E ele chega até Jesus com um caso. Ele chega até Jesus com um pedido. E o pedido era a cura da saúde da sua filha. Jesus atende o pedido dele de ir até lá. Ele fala: Jesus, vão até a minha casa. A minha filha está doente. A minha filha precisa de você. Porém, irmão, no meio do caminho outras coisas acontecem. Atrasa um pouquinho a chegada de Jesus à casa de Jairo. Vem a mulher do fluxo de sangue e ela é curada. E aí de repente chegam mensageiros lá da casa de Jairo falando assim: ó, é como se fosse assim: demorou muito, a sua filha morreu. Não incomoda mais Jesus. Jesus imediatamente interrompe aqueles mensageiros da má notícia e fala: Jairo, não tenha medo, creia. Jairo chega até Jesus com uma situação, que era a cura
da sua filha. De repente, aquilo muda. A dificuldade cresce. A dificuldade aumentou, porque ela deixou de ser apenas uma pessoa doente e se tornou uma pessoa morta. Ela morreu. Agora a fé de Jairo não seria mais para a cura da sua filha, mas teria que ser para ressuscitar a sua filha. O nível de fé teve que aumentar. Então, às vezes, a dificuldade que aumentou na sua vida fez com que a incredulidade e a dúvida tomasse conta do seu coração. Mas Jesus quer interromper isso agora, dizendo para você: não tenha medo, continue acreditando, porque eu estou chegando aí. E quando ele chega lá, querido, ele precisa tirar todos os incrédulos de perto. Ele só entra com quem creu. Então ele chega até a menina e fala: Talita cumi, levanta, levante-se, menina. Não importa o nível da dificuldade, não importa se na caminhada da sua vida as coisas dificultaram mais, o poder de Deus não diminui por causa disso. Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. E Ele vai ser Deus nessa situação. Não importa o tamanho dela, não importa o tamanho dela para você, a sua vista, ao seu ver, mas Jesus continua sendo Jesus, poderoso, podendo realizar milagre, irmão, podendo ouvir o seu pedido. Então que a dúvida nessa noite caia por terra na sua vida. Que toda mentalidade dividida do inferno que tem tentado prevalecer na sua mente e no seu coração seja frustrado agora pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque você não vai sair daqui hoje com a sua mente dividida. Você não vai sair daqui hoje oscilando entre dois senhores, entre dois deuses, entre duas fé. Eu tenho fé para crer que Ele pode, mas eu não tenho fé para crer que Ele quer fazer alguma coisa na minha vida. Se levante-se agora em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Se você tem fé nessa hora, você vai dizer comigo: dúvida, eu rejeito você na minha mente e no meu coração. Dúvida, você não vai fazer parte daquilo que Deus já sonhou para mim, daquilo que Deus já projetou para minha vida, em nome de Jesus. Porque a única pessoa, irmão, que pode frustrar o plano de Deus com você é você mesmo. Nem Satanás tem esse poder. Mas se você permitir, você frustra o agir de Deus, os planos, os pensamentos de Deus sobre você, em nome de Jesus. Qual canção vocês prepararam? Aleluia. Nós vamos lutar com armas de fé, amém? Nós vamos lutar com armas de fé. Como o pastor disse aqui, a vida do cristão é assim. Sabe, a dúvida não tem como ser totalmente apagada dentro de você. Porque às vezes você vai querer, a sua mente vai levar você a querer provas, a querer tocar, a querer ver alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Você não pode deixar essa dúvida prevalecer. Você não pode deixar essa dúvida crescer, porque se você dá espaço para isso, ela invade o seu coração e a fé vai embora. Então, em nome de Jesus, abafa o medo com a palavra, abafe a dúvida com a fé, abafa a incredulidade com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, chegou a hora de você romper, chegou a hora de você ir, de você acreditar de uma vez por todas. Ou você crê ou você não crê. E o Senhor te fala: não tenha medo, mas
você crer, você verá a glória de Deus. Amém? preenche o nosso vazio. Só Ele sustenta de verdade a nossa fé.
E em Romanos vai dizer, capítulo 10, versículo 8, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então você precisa ter fé para acreditar que só em Jesus você tem salvação, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você precisa crer nisso, você precisa ter fé para